Boa noite, gente. Começamos mais uma conversa do Entre Nós, o nosso discipulado online, que acontece toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, na Casa da Rocha e nas redes sociais. Você tem o link. Meu convite é que você venha participar ao vivo com a gente. Fiz uma abertura super chique agora, porque o nosso amigo Douglas depois corta, deixa tudo bonitinho. Então vamos lá, gente, vamos dar andamento à nossa conversa. Abrindo aqui com os nossos participantes mais frequentes aqui, primeiro eu quero parabenizar vocês que estão aqui às quartas-feiras comigo. Nós estamos aprendendo coisas muito importantes. Eu sei que um tanto quanto técnicas, a gente já teve uma conversa sobre isso algum tempo atrás, mas tem sido interessante perceber, pelo menos para mim, acho que para vocês também, um acréscimo de informações que vai consolidando a nossa fé, porque a gente percebe um movimento divino de uma forma tão bacana para trazer o texto bíblico até a gente, né? Então, meus parabéns a você que está aí persistindo nisso. Eu acho que a gente deve estar na metade do nosso livro, coisa boa, e vamos embora, né? Vamos aprendendo, consolidando essas coisas, não só na mente, mas no coração da gente, né? Lembrando que esse é o nosso livro de cabeceira, apesar de eventualmente, ou até frequentemente, a gente utilizar alguma outra coisa aqui para compor o pensamento e trazer para você de uma forma mais didática, esse é o caminho que a gente está seguindo, é o livro do Paulo On, né? E, semana passada, nós fizemos a primeira parte do capítulo 6, e olha, gente, foi bom ter cortado em duas partes, porque eu achei que faltava pouca coisa, mas quando eu fui preparar a aula ontem e hoje aqui, a nossa conversa, rapaz, muita coisa. Mas não começaremos o novo sem antes fazer a nossa revisão básica aqui, lembrando sobre o que é que a gente está falando. A gente está falando sobre os profetas. Gente, perceba o seguinte, estamos dando uma geral no texto bíblico. Começamos semana passada, retrasada, aliás, falando sobre a Torá, sobre o Pentateuco. Agora a gente entrou na parte dos profetas, é isso que a gente está fazendo agora, né? Passando pelo texto bíblico e averiguando e aprendendo. Então, vamos dar uma rápida geral aqui no que a gente viu semana passada. O termo profetismo é um termo usado na teologia que se refere ao tempo em que os profetas agiram, né? Ele surge a partir de Moisés. O movimento profético ganha cada vez mais espaço no processo de revelação da vontade de Yahvé para com o seu povo. Deus vai se revelando, Deus vai usando Moisés, mais para frente usa outros homens, Deus vai falando com o povo, né? Deus falava aos profetas por meio de discurso direto, e os profetas, por sua vez, transmitiam a mensagem divina ao restante do povo de forma indireta. Era a maneira que Deus escolheu para fazer a coisa acontecer, né? Os profetas são agentes que promovem uma de duas atitudes. Eles reaproximam o povo de Deus por meio do arrependimento, ou eles trazem o juízo decorrente da rebeldia. Eu quero repetir o nosso gráfico da semana passada, que eu achei super legal, para a gente lembrar o movimento da palavra profética. Deus, através da sua aliança, manifesta a sua graça e se revela individualmente ou coletivamente, no caso de Israel, né? Isso gera obediência e bênção, por um lado, ou gera desobediência e crise. Aí é que entra o profeta, né? O profeta traz a palavra de Deus, geralmente, para não dizer geralmente, sempre no momento da crise, né? E essa palavra, ou ela gera arrependimento, que vai fazer o retorno aí no mapa, gerando obediência e bênção, ou a desobediência vem o juízo e a destruição, né? Eu achei esse mapinha bem bacana, tá? Bom, nós não podemos esquecer que o termo profeta, ele deve ser analisado a partir de duas realidades: o profetas como corpus literário, conjunto de livro dos profetas, né, o cânon dos profetas, ou o profeta, esse aí que é indivíduo chamado para a proclamação da voz de Deus entre os homens, tá? Outro aspecto, que dentro da Bíblia hebraica nós temos os escritos proféticos divididos em dois blocos: os profetas anteriores, lendo aí, narra a história de Israel a partir da conquista da terra de Canaã por Josué, com todos os fatos que levam ao estabelecimento da monarquia com Saul, a consolidação do Reino Unido com Davi e Salomão,
a divisão desse reino, a decadência moral, ou seja, ele narra, né, esse grupo de profetas faz essa narrativa, trazem a nós essa narrativa. Lembrando que esse grupo de profetas anteriores é composto pelo livro de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, um livro só na Bíblia hebraica, 1º e 2º Reis, um livro só também na Bíblia hebraica. Mas a gente tem os profetas anteriores, temas comuns. Eu achei bem interessante, quis rever isso aqui, porque os profetas anteriores geralmente falam sobre líderes falhos, poucos líderes fiéis à aliança de Yahvé, apostasia religiosa, provocada principalmente pela mistura com os povos pagãos circunvizinhos, a consequente idolatria e a negligência à Torá. Dentro dessa narrativa, todos os pontos trazem como consequência castigos, a própria destruição de Israel e Judá como nações, tá? Qual o objetivo da literatura dos profetas anteriores, além de ser uma historiografia? Aqui a gente gastou um pouquinho de tempo, e eu quero lembrar, para além de simplesmente narrar os fatos passados, com toda obra desse tipo, como toda obra desse tipo, seus autores tiveram a preocupação de avaliar e reavaliar, principalmente em termos teológicos, a realidade que estava vivendo em face dos acontecimentos do passado. Devemos pensar da mesma maneira, ou seja, é útil entendermos a literatura dos profetas anteriores como uma tentativa de se narrar a história do povo de Deus, tendo em vista um propósito teológico. Os livros narrativos do Antigo Testamento têm um propósito didático, ou seja, eles tentam instilar tanto as verdades teológicas como ideias éticas aos seus leitores. Lembrando que a gente deve ler o Antigo Testamento sempre a partir dessa percepção. As histórias que estão lá devem servir para nos trazer o propósito teológico do que está acontecendo, devem servir para nós aprendermos coisas, termos exemplos de comportamento positivo ou negativo, sempre, nunca trazendo ipsis literi aquilo que foi vivido, pegar aquela experiência de Josué, de Moisés, de Abraão, de Jacó, sei lá de quem, e trazer para hoje pensando que é aquilo que é o importante. O importante é o que está sendo dito por trás daquela experiência. Isso é muito importante, né? Os profetas posteriores são os profetas literários. Aí nós temos os livros de Isaías, Jeremias, Lamentação e Ezequiel, mais o conjunto de 12 profetas, né? O livro dos 12 profetas, conhecidos por nós, na nossa Bíblia, de profetas menores. Tais livros registram a recepção da mensagem por parte do profeta e a sua proclamação ao povo, prioritariamente usando a fórmula do mensageiro, assim diz o Senhor. Os profetas posteriores denunciaram desde o afastamento do povo em relação à aliança com Deus de Israel, até as consequências sociais, políticas e econômicas dessa apostasia, como a injustiça social, a imoralidade sexual, prática da idolatria e a adoção de costumes pagãos. A básica, né? Uma parte básica aqui, a respeito do que a gente viu semana passada. O conteúdo completo, você já sabe, está no nosso canal do YouTube, né? Então, nós entramos na segunda parte, que eu achei bem interessante a abordagem feita, porque nós vamos pensar agora nos profetas como indivíduos. Quem eram, qual é a ação deles, enfim, vamos dar uma geral em cima dessa análise, vamos analisar, melhor dizendo, esses homens, como é que eles viviam, a maneira como Deus trabalhava a respeito deles. Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. À luz de um contexto maior, quem eram esses mediadores? E quais eram as suas práticas? Como recebiam a revelação divina e como a transmitiam às pessoas? Por fim, qual era o status desses mediadores dentro da religião e da sociedade? Bacana, acho que essa conversa é importante. Etapas anteriores ao profetismo bíblico. Isso quer dizer o quê? O profetismo não é exclusividade do mundo bíblico. Não, não. No Antigo Oriente Próximo, a figura dos profetas, ou seja, representantes dos deuses adorados, era algo comum. Então, essa não é uma prática exclusiva do povo de Israel, e muito menos exclusiva
da narrativa bíblica. Outros povos faziam isso e tinham seus representantes, né, divinos na Terra também. Eles desempenhavam um papel de interlocutores e porta-vozes das divindades, particularmente associados aos seus templos e santuários de adoração. Nesse contexto, não havia separação entre as dimensões divina e humana, tudo estava diante dos deuses. Então a gente tem que se lembrar daquela uma conversa que nós tivemos algum tempo atrás, em que nós demos uma geral no mundo do Antigo Oriente Próximo, das religiões que faziam parte da vida daquelas pessoas, os templos, sacerdotes, nós falamos sobre isso. Não se engane, a figura do profeta, dentro dessa estrutura religiosa dos povos do Antigo Oriente Próximo, também existia. E é mais ou menos comum, né? A gente tem essa similaridade entre religiões, né? Até hoje você tem isso, tá? Uma das crenças mais básicas no relacionamento entre esses deuses do cosmo e a humanidade era a convicção de que eles se comunicavam com as pessoas, principalmente para avisá-las sobre questões contingentes e urgentes que aconteceriam no futuro. Os deuses, assim, estariam ajudando os humanos. Bom, a gente pode pensar nisso como uma relação básica, né, de qualquer religião. Os deuses, ou o Deus servido por aquela religião, geralmente deuses, né, ele se manifesta ajudando os seres humanos, dando a ele conhecimento do futuro, dando a ele sabedoria para lidar com coisas, enfim. E aí entra esse profeta. O profeta é esse que faz a ligação entre o divino e o humano, tá? O que mais que nós temos aqui? Métodos de utilização, métodos de trabalho, eu diria assim, dos profetas. Então, adivinhação. Desde os primeiros registros escritos da história humana, a adivinhação, perdão, a atividade de adivinhação fez parte do cotidiano das pessoas. Adivinhar é uma coisa que o ser humano gosta de fazer bastante, né? Aquelas mágicas de cartas. A gente sempre está brincando, adivinha. Adivinha quem chegou, adivinha quem falou. A gente gosta de brincar com isso, faz parte da gente, né? Mas a gente vai pensar mais nessa relação profeta e deuses, né? Como é que isso acontecia? Dois tipos de adivinhação na antiguidade eram percebidos: a indutiva, perdão, e a intuitiva. A adivinhação indutiva consiste basicamente na simples observação de elementos do mundo natural para o conhecimento da vontade dos deuses. Nós ainda estamos falando de alguma coisa que não tem a ver especificamente com o povo de Israel. Estamos falando dos profetas que atendiam essas religiões pagãs aí. Eles usavam sempre a adivinhação e dentro da adivinhação essa bifurcação, né? Então a indutiva é a simples observação dos elementos do mundo natural. Eles olhavam para as coisas e ali interpretavam aquilo e tentavam entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, olha, adivinhação por meio da observação da natureza, corpos celestes, astrologia, né, gente? Quem nunca foi dar uma olhadinha lá nos signos para saber o que está acontecendo? Fenômenos atmosféricos, aeromancia, né? Cada uma tem um nome, isso é legal. Adivinhação a partir da observação dos animais, estudo do movimento das aves, ornitomancia, e também a adivinhação a partir dos sacrifícios, entranhas das vítimas, aruspsina, fígado, hepatoscopia, fumaça do sacrifício, captomancia, incenso, libanomancia, que mais? E adivinhação a partir da observação dos líquidos, água, hidromancia, água e óleo, lecanomancia, adivinhação a partir de diversos instrumentos, taça, flecha, bastão e dados. Ou seja, o ser humano usando todos esses movimentos aí para poder tentar entender o que os deuses estão dizendo. Tem também a adivinhação intuitiva, na qual existe um esforço de interpretação a partir de alguns fenômenos, como a interpretação de sonhos, oniromancia, a consulta dos mortos, necromancia, e a comunicação por meio de oráculos divinos,
cresmologia. Esse é o tipo de adivinhação mais comum encontrado na Bíblia hebraica, tá? Agora vamos dar uma passeada aqui. A oniromancia, que é a interpretação de sonhos, olha que interessante, ela está de forma abundante na Bíblia hebraica. A literatura de Gênesis enfatiza, esse tipo de adivinhação, e José é o personagem que mais se relaciona a essa prática. Sim, dentro do livro de Gênesis, olha que interessante, a gente vem construindo uma informação a respeito das práticas de algumas religiões, mas entre essas práticas, algumas aparecem dentro do texto bíblico, né? Da forma como Israel se relacionava com Deus. Então, entre elas está aí a oniromancia, a interpretação de sonhos. José é um destaque nesse sentido, todo mundo se lembra disso, né? Além de revelar aspectos pontuais a indivíduos ou grupos maiores, como no caso das ocorrências em Gênesis, os sonhos também podem revelar aspectos globais, revelando todo o curso da história, como é o caso de Daniel. Maninho, Daniel é o concurso, né? Os sonhos que ele tem a ver com os impérios que estão se formando mais à frente e como vem o reino de Deus. Aí já não é uma coisa pequena, né? José já é grande a revelação, a maneira como Deus mostra para ele o que vai acontecer com o Egito, né? Mas Daniel é top das galáxias, né? Daniel está lá em cima. Deus mostra para ele um movimento da história. É alguma coisa muito legal, muito profunda, tá? E aí a gente tem também a necromancia praticada nas religiões pagãs, e o texto bíblico aponta algumas coisas a esse respeito. É claro que a prática usual dos povos adjacentes a Israel, no Antigo Oriente Próximo, cananeus, no caso aqui Deuteronômio 19, 18, de 9 a 11, e egípcios, Isaías 19, 3, amplamente associada à magia, é expressamente condenada no Antigo Testamento. Então não é porque eu tenho essa prática narrada dentro do texto bíblico que ela é permitida, diferente da prática da interpretação de sonhos, em que Deus usa, inclusive, seus profetas e revela coisas a eles. Aqui não. A necromancia, ela consta do texto bíblico, mas como uma prática proibida, né? Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão de ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. O texto bíblico é muito claro nisso. E há uma história icônica a respeito disso, que é Saul e a necromante, 1 Samuel 28. Agora, não fique você esperando que eu vou te dar a solução a respeito dessa passagem, porque ela é uma das passagens mais difíceis do texto bíblico. Exatamente. É muito complexo interpretar essa passagem. Lembrando aí que é o momento em que Saul vai consultar uma mulher para que ela fale com Samuel, que já havia morrido, a respeito de uma série de situações, e o texto bíblico diz que Samuel aparece e fala com a mulher, fala através da mulher. É uma coisa assim bem complexa, e alguns dizem que não era para se confiar na mulher, porque ela não apresentava qualificações suficientes, ou seja, ela estaria mentindo, né, a respeito disso. Outros dizem que é um ponto isolado, que Deus permite que realmente aquilo acontecesse por conta do caminho de morte de Saul. Há muitas e muitas interpretações, eu não vou nem para um lado nem para o outro aqui, mas só estou lembrando que é um link importante com relação à interpretação dos sonhos. E fica claro, nesse aspecto, Saul desobedeceu a Deus, porque era uma prática condenada, tá? Vamos lá. Agora nós temos os oráculos. É uma forma predominante de consulta a Deus. Então vamos lá. A palavra oráculo tem origem no latim oraculum, que por sua vez vem do verbo orare, que significa falar, rogar, orar, tá? Em termos gerais, chamamos de oráculo toda manifestação verbal divina como resposta a uma consulta ou como ato deliberado. Nesse sentido, todo discurso verbal revelatório de Yahvé para os seus profetas pode ser classificado como oráculo. Então, a fórmula
A forma do oráculo, digamos assim, ela é a mais básica, né? Quando Deus fala, não tem que usar nenhuma estratégia diferente, não é interpretação de sonho, não é nada, é Deus falando. Temas relacionados ao conteúdo oracular na Bíblia hebraica são muitos, gente. Deus fala, Deus responde ao pedido através, a partir de muitas necessidades e muitas situações. Olha só quantas, por exemplo, na hora de escolher o chefe ou o monarca, 1 Samuel 8. Na hora da guerra, aí você tem várias referências. Na hora de uma saúde ou de uma enfermidade, fulano ora e Deus fala, Deus responde. Tem várias referências também. Outras desgraças, tipo desastres de causa natural ou devido a um pecado específico, o homem fala e Deus fala, Deus responde. Colonização, Gênesis 12, um monte de referências, e muitas outras circunstâncias. Então, os oráculos de Deus, a resposta de Deus diante de um pedido do homem, diante de uma fala do homem, é o tipo de manifestação mais comum, né, dentro do texto bíblico para nós. Os mediadores do profetismo bíblico. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o próprio profeta, a sua prática, a sua forma de agir. No Antigo Oriente Próximo, os deuses não falavam abertamente, gente. Eles precisavam de porta-vozes. Assim também para Israel havia a necessidade de transmissores da vontade divina. E a gente usou o termo interface, né? Aquele que recebe, transcodifica e apresenta. Aquele com quem Deus fala e ele fala com o povo. Dentro dessa situação, não se engane, você tem os verdadeiros profetas, profetas autênticos, que falam o que realmente Deus falou. Mas também tem os profetas falsos, os falsos profetas, aqueles que trazem as fake news, né, para confundir o povo, para, sei lá, para uma série de motivações aí. Então, nós temos aqui, olha, os falsos profetas, eles eram proibidos por Deus. Eles se apresentavam, mas eram proibidos. Deuteronômio 18, 10. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho, a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Aqui tem um ponto interessante, né? Aqueles profetas que serviam aos povos pagãos, né, eles são condenados por Deus. Né? Eles existem, eles estão lá em torno de Israel, na história de Israel, você vai frequentemente encontrar esse tipo de situação, e eles são condenados, a prática deles não é aceita por Deus, eles são chamados de falsos profetas. De quem que você lembra quando você pensa em falsos profetas? Os profetas de Baal, por exemplo, né? Elias e os profetas de Baal. Elias, profeta de Yahvé, Baal, os profetas de Baal, como o próprio nome diz, tá? Os falsos profetas listados em Deuteronômio, embora rejeitados por Yahvé, eram frequentes dentro da miríade de religiões do Antigo Oriente Próximo. Tá, vamos lá, a gente já sabe disso. Israel conhece a existência de intermediários muito diversos entre outros povos, sacerdotes e adivinhos entre os filisteus, 1 Samuel 6, magos, agoureiros, adivinhos e astrólogos entre os babilônios, Isaías 44, Ezequiel 21, agoureiros, adivinhos e feiticeiros entre os egípcios, Isaías 19. Então, só para corroborar com o que a gente já disse aqui, essa era a realidade em que Israel nasce, né? Por onde Israel vai trafegar e viver, está cheio de gente, cheio de falsos profetas, podemos dizer assim, sem medo de errar, tá? Mas vamos falar dos profetas de Israel, né? Somente a alguns era permitida a interligação entre Deus e Israel. Dois tipos, duas classes de pessoas, os sacerdotes e os profetas.
Só esses dois é que podiam fazer essa intermediação entre Deus de Israel e o povo, tá? Os sacerdotes, vamos ler sobre eles aqui, ó. A principal função deles era servir no templo, realizando os rituais e sacrifícios previstos pela lei de Moisés. Então, o sacerdote, ele nasce com essa função, basicamente, né? Arão, o irmão de Moisés, recebe essa porção, né? E aí você tem classes de sacerdotes, o sumo sacerdote, os sacerdotes ali, vamos chamar assim, auxiliares, eles faziam o quê? A expiação do pecado do povo, eles trabalhavam dentro do templo. No entanto, a Bíblia também destaca o papel dos sacerdotes na instrução da lei, na mediação entre Deus e o povo de Israel. Então você tem momentos onde o sacerdote ocupa esse espaço do profeta, tá? Usavam elementos sagrados, como os enigmáticos Urim e Tumim e éfode. O éfode é a peça de vestuário sacerdotal usada pelos sacerdotes durante os rituais no templo. Eles tinham essas coisas um pouco diferentes, né? Que hoje a gente já não tem mais. Essas pedras, que eram meio que pedras de sorte, tá? Alguns dizem que Pedro, quando foi escolher Matias, aliás, quando foi propor a escolha do novo apóstolo que tomaria o lugar de Judas, pode ter usado Urim e Tumim, porque diz lá que eles lançaram sorte, mas não se tem confirmação sobre isso. Mas, enfim, fica aqui a informação, o dado, de que os sacerdotes também usavam esse tipo de elementos sagrados, tá? Curiosamente, os profetas têm maior atuação histórica em um período anterior ao profetismo, como, por exemplo, nas decisões bélicas envolvendo diversas tribos, nos 4 séculos que cobrem o período do juízo. Gente, vamos lembrar uma coisa? O profeta, lembra daquele mapinha que eu mostrei agora há pouco para você, aquele gráfico? Ele entra num momento de crise. O profeta, ele é uma figura necessária por causa da desobediência de Israel. Se não houvesse desobediência, pode ter certeza que não haveria profeta. Daqui a pouco você vai ver, junto comigo aqui, uma das funções do profeta, que é exortar, que é corrigir. Então, o profetismo, ele é caracterizado como um momento histórico onde os profetas realmente aparecem e se destacam, não é? Mas aqui o Paulo On traz uma informação interessante. Os profetas têm uma atuação histórica até maior, né, num período anterior àquilo que a gente chama de profetismo, justamente porque Israel comete pecados e se afasta dos caminhos do Senhor. Mas há um link aí interessante, né, dos profetas para aliás, dos sacerdotes para os profetas. Após uma época de atuação intensa e quase exclusiva dos sacerdotes mediando o fluxo de mensagens, né, vai e volta, entre Yahvé e Israel, a figura do profeta ganhou progressivamente um destaque insuperável em termos de mediação com Yahvé. Chega uma hora que o profeta realmente aparece mais, tá? Vamos lembrar um pouquinho o que é a palavra profeta, gente. Profeta pode ser entendido de 2 formas: aquele que fala por e em nome de Deus, e aquele que fala de antemão. Lembrando, semana passada a gente disse que quando você usa a palavra profetas, você pode se referir ao grupo de livros que falam sobre os profetas e o movimento dos profetas, a pessoa dos profetas. Aqui nós estamos falando da interpretação, da etimologia do termo. E etimologicamente, o que é que acontece? A palavra profeta é aquele que fala por ou em nome de Deus e aquele que fala de antemão, aquele que antecipa fatos, tá? Profeta é tanto quem proclama como quem prediz. Ambos os significados estão implícitos e são encontrados na Bíblia. Ele proclama e ele prediz. 2 situações, tá? Mas o profeta também recebe outros nomes dentro do texto bíblico, tá? Então você tem o vidente, e a palavra hebraica do lado aí que eu não vou me arriscar, o visionário, o homem de Deus e, por fim, o profeta. São sinônimos.
usados nas diversas narrativas do texto bíblico quando o assunto é profeta. Quando fala homem de Deus, é a mesma coisa que profeta. Quando fala vidente, é a mesma coisa que profeta. E assim por diante, tá? Vamos pensar aqui nos videntes, ou no termo vidente. O termo ocorre apenas 12 vezes na Bíblia hebraica, não é um termo muito usado. O vidente aparece como um personagem urbano que presta seus serviços e é recompensado por isso. Exemplo, Samuel, na tradição das jumentas em 1 Samuel, capítulo 9. Eu não sei se você lembra, esse é o momento em que Saul está surgindo, né? E Saul, ele surge diante de uma história interessante. Seu pai, lá, sua família, tinham animais, né? As mulas, e as mulas se perdem, e aí ele sai para procurar essas mulas junto com o ajudante, e roda para cá, roda para lá, não consegue achar a mula, e aí eles dizem assim, vamos atrás do vidente, e esse vidente é Samuel. Eles vão atrás de Samuel para que Samuel dissesse para eles onde é que estavam aquelas mulas e eles parassem de perder tempo, né? Então, essa palavra vidente aqui é usada no texto bíblico, sendo atribuída a Samuel. É interessante. Podemos entender o papel do vidente como um homem que conhece as coisas ocultas, que pode trazer ao conhecimento fatos ocultos mediante o pagamento de uma propina, e o homem cuja atividade está relacionada com o próprio ofício sacerdotal, ou seja, o manejo das vítimas sacrificiais e a provável adivinhação por meio da análise das entranhas. Então, a palavra vidente nos empurra para esse que manipula as coisas do mundo espiritual, né? Esse que mexe com as coisas do mundo espiritual. No texto bíblico, a palavra evidente traz isso para nossa mente. Quando você pensa em vidente, é esse tipo de gente, é esse tipo de pessoa que você deve se lembrar, tá? O outro é o visionário. Os termos vidente e visionário são basicamente sinônimos dentro da perspectiva de que ambos têm visões. Contudo, se o termo vidente está associado majoritariamente às figuras sacerdotais, o termo visionário está ligado aos profetas, incluindo aqueles ligados à corte real. Então a distinção é essa. O vidente também é uma pessoa, um indivíduo que tem visões, o visionário também é, só que a palavra visionário no hebraico, ela está ligada mais à figura do profeta, inclusive aquele que está dentro do palácio, tá? Homem de Deus. Ah, essa palavra a gente gosta, né? Ô, homem de Deus. Então vamos lá. O homem de Deus é uma expressão que ocorre 76 vezes na Bíblia hebraica, já é mais utilizada, né? O uso dessa expressão, por estar majoritariamente associada à dupla Elias-Eliseu, a gente sabe disso, está relacionado aos profetas que tinham uma capacidade em comum à maioria, a saber, a realização de milagres. Olha que interessante. Você percebe que o texto da Bíblia hebraica, o texto hebraico, ele diferencia cada camarada, né? Então, vidente é uma coisa, visionário é outra, homem de Deus, quem é? É aquele que tem algum tipo de poder diferente, aquele que realiza milagres. Por isso que sempre a gente ouve a história de Elias e Eliseu, o termo homem de Deus está presente, porque eles eram aqueles que faziam coisas do tipo, né? Vale ressaltar a importância dos sinais dentro da perspectiva de que os prodígios são elementos legitimadores do profeta, como um agente enviado e chancelado pelo próprio Yahvé. Assim, a palavra que eles falam em nome do Deus de Israel merece ser ouvida, com a consequência de castigo para os que não ouvirem, vide a relação de Elias com Acabe e Jezabel. Pronto, aqui a gente tem o entendimento do porquê esses profetas aqui têm uma porção diferente. Vamos lembrar que Israel estava perdidinha, que Acabe era um rei do mal mesmo, junto com a sua Jezabel, né? É o nome que a gente usa, inclusive, para algumas mulheres mais difíceis hoje. Mas, enfim,
Eles estavam fazendo o demônio lá, né? E Elias e Eliseu se levantam, especialmente Elias se levanta contra essa situação de idolatria, da prática de magia e tudo mais, trazendo o povo de volta para os caminhos do Senhor. Para legitimar o que ele está falando, ele então recebe poder, porque ele está numa guerra, né? E aí tem aquele episódio dos profetas de Baal, essa coisa toda, e eles têm essa autoridade que é explícita através de sinais, prodígios e aí por diante. A palavra profeta, vamos pensar na sua classificação. Olha só quanta coisa para a gente aprender aqui. Não implica uma avaliação positiva, ou seja, existem profetas que não são da parte de Yahvé. O sentido primário de Nabi, que é a palavra hebraica para profeta, é comunicar às pessoas a palavra de Yahvé. O Nabi pode atuar de forma independente ou em grupo. Quando o Nabi atua em grupo, está centrado ao redor do rei Israel, ou localizado dentro do templo Judá. O nebiísmo, não é um fenômeno homogêneo, né? Essa coisa do profeta e da ação profética não é algo homogêneo. Havia conflito entre os profetas. As mulheres não estavam completamente excluídas desse movimento. O termo nabi e o verbo cognato, profetizar, podem não possuir muito prestígio, principalmente em relação ao establishment político. Por quê? Porque eles frequentemente denunciavam a prática, né, inadequada para que o rei estava vivendo, os caminhos errados de Israel, eles não eram muito bem vistos, né, dentro da política, tá bom? O que está por trás da convicção do profeta em relação à veracidade de seus mistérios? Como podiam ter certeza aqueles homens de que aquilo que falavam era a palavra de Deus? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse relacionamento entre profeta e Deus. Como é que o camarada sabia que era Deus que estava falando? Como é que ele sabia que ele era um profeta de Deus? Bom, essa convicção partia principalmente da experiência do comissionamento ou do chamamento do profeta. Era algo bastante explícito, tá? Quais profetas têm o seu comissionamento registrado na Bíblia hebraica? Essas narrativas se restringem aos profetas literários, Isaías, Jeremias, Amós e Ezequiel. Ou seja, nós temos o profeta, um homem que é chamado e comissionado por Deus. No texto bíblico, nem todos têm a sua história, a história do seu comissionamento apresentada, só esses que nós temos a citação aqui na tela, mas com certeza todos os demais tiveram seu momento, tá? Qual a intenção de tais eventos? Validar a autoridade de profeta, distinguindo-a daquela loquacidade pretendida pelos falsos profetas. Deus então chama esses caras, dá uma experiência a eles, né? A gente se lembra de algumas, por exemplo, como Isaías, né? Uma palavra interessante de Deus e tantos outros, para confirmar essa situação e diferenciá-los, né, dos falsos profetas. Contém resumos dos principais temas dos ministérios dos profetas. Quando você vê o chamado, você já entende o que aquele profeta vai fazer. Já tem um resumo ali no seu comissionamento, tá? Qual o caráter primário da mensagem profética? São homens impelidos pelo Espírito Santo falando a palavra divina. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Vamos lembrar, gente, que a realidade desses caras aí é muito diferente da nossa. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. Naquela época, não. Quando você abre em 1 Samuel, logo no primeiro capítulo ali, que tem a experiência do chamado de Samuel, esse que vai trabalhar como sacerdote e como profeta junto aos reis,
Ali você tem uma frase interessante, devia ter separado para colocar aqui, mas foi um insight que me veio agora aqui, então não deu. Mas enfim, ali você tem uma fala no texto bíblico que diz assim: não eram muito comuns as visões e as manifestações do Espírito Santo, algo do tipo. Ou seja, não era uma coisa como é hoje, né? Eu não sei como é que era a vida desse pessoal servindo a Deus e não tendo o Espírito Santo em si. Devia ser bem mais desafiador do que é hoje, até porque o Espírito Santo nos ajuda nisso. Mas o que acontecia era isso. Deus escolhia homens e tomava esses homens e, através deles, dava a sua palavra a Israel. Essa é a prioritária ação do profeta, né? Trazer a mensagem de Deus a Israel. É isso que eles têm que fazer. Então, como e por quais meios essa palavra inspirada pelo Espírito era trazida até os profetas? Como é que eles sabiam o que Deus tinha para dizer? Duas situações: visões ou audições. Números 12, 6. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. É assim que Deus agiu, tá? Vamos falar sobre as visões, como é que isso acontecia. É preferencial esse tipo de link entre profeta e Deus, Deus e profeta, nos profetas literários. Eles tinham visões, tá? O detalhe é que essas visões eram bem complexas, né? Olha só o que o nosso livro de cabeceira diz. A tarefa de catalogar os tipos de visões é complexa em virtude da multiplicidade de formas e circunstâncias envolvidas no processo de revelação da mensagem de Yahvé, por meio de elementos visuais. A isso podemos acrescentar a dificuldade de interpretar a mensagem visual como um todo, recheada de elementos figurativos e características do próprio contexto social, político e religioso, do qual estamos separados por milênios. Então, essa fala aqui do nosso livro diz assim, que é uma dificuldade muito grande. Estamos separados desse pessoal por muitos anos, e algumas visões, elas são altamente complexas, né? Se o pessoal de designer tentasse reproduzir essas coisas, é muito difícil. Pega um livro como Ezequiel, o cara tem umas visões assim, loucas, né? Então, é óbvio que isso deve ser levado em consideração, tá? Na hora que você pensa em visões que são transmitidas a esses homens. Mas outros tinham o áudio, né? Uns tinham imagens, outros tinham áudio. A audição refere-se a como os profetas ouviam e entendiam a mensagem de Yahvé. Nesse sentido, o profeta é o homem da palavra, né? Deus fala com ele e ele fala com o povo. Moisés e Arão receberam, por exemplo, a função de ser a boca de Yahvé. Deus falava com eles. E ali era assim, né? Deus falava com Moisés, Moisés com Arão, e essa coisa era traduzida para o povo e levada para o povo. Como é que essa mensagem, se ela viesse por áudio ou por visão, independente disso, como é que ela era comunicada? Olha só, dois formatos. A fórmula do mensageiro, nós já vimos isso, né? É a declaração direta e peremptória, né, com relação à autoridade investida por Yahvé. Assim diz, ou disse Yahvé. Isso aparece 425 vezes na Bíblia hebraica, gente. Bastante, né? Diz Yahvé, aparece 69 vezes. Fala Yahvé, aparece 41 vezes. E oráculos de Yahvé, ou palavras de Deus, aparece 365 vezes. É bonito, né? Legal. E temos a fórmula da recepção, a fórmula de recepção. Em contraste com o aspecto direto e ativo da fórmula do mensageiro, nessa segunda forma, percebe-se o caráter passivo do recebimento da mensagem, salientando a origem divina do oráculo profético. Veio a palavra de Yahvé a fulano, ou veio a palavra de Yahvé a mim. São 130 vezes isso. E Yahvé me disse, ou Yahvé disse a fulano de tal. Os dois totalizando 103 vezes. Qual é a diferença, gente? A diferença é, assim diz o Senhor, é um megafone
da voz de Deus, através do profeta, ao povo. Deus está falando. Ele usa o profeta como um megafone, como um microfone, alguma coisa assim. Já a fórmula da recepção, o profeta ouve, né, e diz: olha, Deus me disse isso. A mim veio a palavra do Senhor. Já tem uma interferência, talvez, mais significativa por parte do profeta. Não quero entrar nesse ponto para não gerar polêmica. Ambos, obviamente, cumprem o seu papel, mas um é mais direto, o outro recebe e coloca aquela fala, aquela palavra, aquela mensagem para o povo. Quais meios ou maneiras a palavra de Yahvé era transmitida às pessoas? Como é que isso acontecia? Olha só o que o nosso livro de cabeceira diz. Estado de êxtase ou possessão, que não implicava em necessariamente o profeta ser tomado por uma força incontrolável de modo a não saber o que estava acontecendo. Alguma coisa tomava a mente do profeta. Deus operava através do profeta. Isso não significa que ele perdia a consciência do que estava acontecendo, mas Deus usava aquele homem, Deus usava a boca daquele homem, Deus usava a mente daquele homem para falar, tá? Os profetas também poderiam receber a revelação divina conscientes daquilo que estavam fazendo, sinais e atos proféticos, ou se comunicando verbalmente, sem transe ou êxtase. Essas duas coisas são destacadas aí como a maneira como essas palavras eram transmitidas ao povo, tá? E a mensagem é clara, né, gente? Deus fala aos seus profetas não por processos mágicos ou por meio de visões de infelizes frenéticos, mas por palavra clara e inteligível, dirigida ao intelecto e ao coração. A característica do verdadeiro profeta é que ele mantém a consciência e o autocontrole durante a revelação. A coisa que tem que ficar clara é que o profeta, verdadeiro profeta, leva essa palavra ao povo de maneira que o povo realmente entende. Alguns de uma forma mais tomada por êxtase, outros não, consciente, mas de forma clara, ele está transmitindo aquela palavra de Deus ao povo. O registro escrito dos oráculos divinos não foi uma inovação hebraica. Então imagina o seguinte, esse pessoal começa a falar, né? E a gente hoje tem o registro do que eles falaram ou do que Deus falou através deles. Mas não se engane, o registro dos oráculos não foi inovação hebraica. Já no segundo milênio antes de Cristo, muito antes do surgimento dos profetas israelitas, temos registros de profecias escritas em alguns lugares da região egípcia e mesopotâmica. Então não foi o povo de Israel, não foram os israelitas que inventaram esse negócio de registrar o que está sendo dito. Apesar de termos precedentes históricos advindos da Mesopotâmia, anteriores aos próprios profetas literários da Bíblia hebraica, de acordo com alguns especialistas, reunir num livro estes oráculos soltos representam um fenômeno típico de Israel. Israel, então, é que faz essa compilação, que, né, capta daqui, capta dali, para montar o que a gente chama de Bíblia hebraica, tá? No nosso livro, por causa disso, aparece de novo aquelas histórias mais técnicas a respeito de datação, alguns livros batem, outros livros não batem. Eu não quis trazer essa conversa para cá, porque ela é bastante técnica, ela não muda nada a construção do que a gente está fazendo junto aqui essa noite, tá? Agora vamos falar sobre atos proféticos. Eita, que agora tá bom, hein, Jeová? O que é isso aí? A ação dos profetas não acontece somente através das palavras, como estamos acostumados a pensar. Mas a mensagem profética foi comunicada também por meio de ações. Eles não só falaram, eles fizeram. E o que eles faziam tinha esse aspecto, esse caráter, essa importância, esse valor de comunicar a vontade de Deus, tanto quanto a palavra. Os profetas posteriores, vários dos quais registraram seus oráculos em livros, fizeram ações, algumas delas estranhas e bizarras, como elemento visual da mensagem que Yahvé estava querendo transmitir ao seu povo. É como se essa mensagem fosse dramaticamente encenada, é o drama profético,
de modo a indicar, por meio de ações e atos, alguma realidade espiritual ou algo que haveria de acontecer no tempo futuro. Então, não só tem uma palavra, tem uma ação, tá? E a força dos atos proféticos é mais intensa do que a palavra. Por isso que os atos proféticos, no caso dos profetas, né, do Antigo Testamento nosso, acontecem. Um dos paradigmas da ação simbólica é descrito no livro do profeta Oséias, né, gente? Um profeta com atuação no Reino do Norte, que é Israel, ele é chamado por Yahvé para empreender uma série de atos que seriam, no mínimo, estranhos e poderiam gerar suspeitas com relação à sua integridade e legitimidade como profeta. O casamento dele com a prostituta Gomer é a dramatização de uma realidade espiritual maior, o relacionamento de Yahvé com o seu povo. Então, esses caras, gente, eu acho que é bacana citar isso, né? Eles não só entregam a sua vida para serem porta-vozes de Deus, mas eles entregam a sua vida para, no caso de uma necessidade, viverem coisas diferentes, para chamar a atenção do povo de Israel. Tudo isso tem esse objetivo, gente. Todas essas coisas, o objetivo é um só: despertar Israel para voltarem aos pés do Senhor. E no caso de Oséias, é um drama mesmo. Ele se casa com uma prostituta para dramatizar o que Israel estava fazendo. Então é forte, né? Podemos dizer assim. Vamos à nossa conclusão de hoje. É importante compreender a essência do conteúdo da mensagem profética, que acontece de duas maneiras. Primeiro, transmissão. Tempo presente, exortação. Vamos ler junto para depois eu falar algumas coisas sobre isso. As profecias falam do rei, de suas práticas idólatras, de profetas que dizem o que são pagos para dizer, de sacerdotes que não instruem o povo da lei, na lei de Javé, de mercadores que empregam balanças adulteradas, de juízes que favorecem o rico e não oferecem justiça ao pobre, de mulheres cobiçosas que levam o marido a práticas malignas para que possam nadar no luxo. Tudo isso é profecia no sentido bíblico. Então, o primeiro modelo, o primeiro jeito, a primeira ênfase que a gente tem aqui é nessa transmissão para o tempo presente, exortação. Isso é profecia. Parem de fazer o que vocês estão fazendo. Parem de roubar com as balanças adulteradas, é Amós que fala isso, né? Parem de favorecer o rico em detrimento do pobre. Você, rei, pare de fazer o caminho que você tomar, de andar no caminho que você está andando. Ou seja, a palavra do profeta, ela é para o tempo presente, para o agora. É uma exortação. Mude de vida. Isso é profecia também, gente. Não esqueça. Mas outra coisa é a predição. Então, ele tem a transmissão, que tem um caráter de mais exortativo, e tem a mensagem divina para o tempo para o futuro, que é a predição. A gente, às vezes, gosta mais dessa aqui, né? Futuro, aquela coisa que a gente conversou agora há pouco, prever o futuro, adivinhar as coisas, mas não se esqueça da primeira, que é muito importante, tá? Essa daqui, aliás, deixa eu dar uma informação importante que eu aprendi nas minhas aulas sobre profetas lá no seminário. Entre transmissão, que é a palavra de exortação, de correção, e predição, o placar é assim, nos livros proféticos do Antigo Testamento. Predição, 2%. Transmissão, 98%. Só para você ter uma ideia de como a gente, às vezes, valoriza a predição e não presta atenção na transmissão. Mas a predição também existe, né? Futuro imediato, agora. Já vai acontecer agora. E futuro escatológico, dia do Senhor, apregoado por vários profetas, tipo Isaías, de Isaías a Malaquias. Essa dimensão futurística diz respeito à ordem que o próprio Yahvé irá impor, de maneira direta e pessoal, exercendo seu juízo sobre as nações ímpias e trazendo o restauro final ao seu povo. É dentro desse contexto que, sob a perspectiva do Novo Testamento, nascem as referências à vinda de Cristo. Opa, o que está acontecendo aqui, gente?
Na predição, você tem profetas que falam sobre o futuro imediato. Está ali, ó. Ou vocês se arrependem, ou vocês vão ser tomados por um império, por exemplo. Tá? Então, ele está profetizando para um futuro, mas é um futuro próximo da realidade que ele está vivendo, avisando a Israel de que a punição, o juízo de Deus acontecerá daqui a pouco. Se vocês não se arrependerem, um povo vai invadir isso aqui, e aí por diante. Mas você tem esse segundo caráter da predição, que é um futuro escatológico. Gente, a palavra escatologia, escaton, é a palavra relacionada ao estudo das coisas do futuro. Então, quando a gente fala escatologia, é o estudo do futuro, né? Um futuro escatológico é esse futuro do final dos tempos. Então, lá no Antigo Testamento, a gente encontra esse movimento também. Os profetas falando sobre o dia do Senhor. A que dia que é esse dia do Senhor? É o dia que nós ainda não vivemos. Eles estão olhando lá para frente, lá para frente. Eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, ou se eu já dei, vocês me perdoem, vou dar de novo. O profeta, quando ele olha, é como se fossem cadeia de montanhas, tá? Então tem uma montanha mais perto e uma montanha mais longe. Eu achei esse exemplo, quando eu vi isso, eu achei fantástico para compreender um pouco melhor o que está acontecendo. Então o profeta, às vezes, ele traz uma mensagem que tem a ver com a cadeia de montanhas que está perto dele, mas às vezes ele profetiza sobre uma cadeia de montanhas que está lá longe, né? Então é só para a gente ter ideia que isso é frequente também no texto bíblico, tá? O que importa, gente, no final das contas, de tudo que a gente aprendeu, é a vontade de Deus. Essa é a função do profeta. Cara, nós temos a maior parte do texto bíblico composta por livros e narrativas que mostram a presença desses caras aí, desses profetas. O que esses caras estão fazendo, gente? O tempo todo. Eles estão se esgoelando, dizendo, gente, voltem dos caminhos do Senhor. Isso é o profetismo. Essa é a vida dos profetas. Essa é a função do profeta. Volte para os pés do Senhor Israel. Os profetas foram emissários importantes de todo o processo de comunicação da vontade de Yahvé, sobretudo em tempos de crise, transmitindo a mensagem de maneira que o povo poderia entender, de forma audível, escrita, em alguns casos, performada, né, como a gente falou agora há pouco. O ato de Deus falar na língua dos homens deve-se muito à instrumentalidade desses profetas, que, na sua função de mediadores, são considerados, dentro do judaísmo rabínico, as figuras humanas mais importantes da história de Deus com o seu povo. Deus querendo falar com as pessoas, Deus querendo falar com o homem, chama alguns homens para que eles sejam a boca de Deus ali. Penso eu que talvez uma maneira mais fácil obviamente mais fácil de interagir com o homem, mas assim, menos assustadora, né? Mais próxima do homem. Deus é maravilhoso nesse sentido, né, gente? Então, encerramos aqui a nossa conversa de hoje e eu volto para minha tela normal agora. Bom, eu acho que essa coisa toda, mais importante de tudo, é esse fechamento. Não, tudo é legal, tudo é importante, a gente pensar, a gente olhar. Estudar o profetismo é muito desafiador. Muito desafiador. Você ler os profetas, sempre é importante você ler com um comentarista do lado, porque acontece muito o que eu falei, às vezes ele está falando de uma situação próxima, às vezes ele está falando de uma situação futura, a linguagem deles é muito simbólica, mas um simbolismo que faz sentido para quem está ouvindo, às vezes para a gente não faz sentido, para eles faz, por isso que a gente precisa de ajuda, para a gente entender o que está sendo dito, mas eu acho que aí me enche o coração. E eu acho que essas conversas nossas aqui, elas, além de um caráter de informação, de um caráter técnico, têm a maior preocupação de fortalecer o nosso coração e a nossa espiritualidade. Então, nesse sentido, o que me dá, que brilha aos meus olhos, é essa ação divina, mais uma vez, de tentar falar com os homens, né? O esforço de Deus em levantar homens para falar a sua vontade,
para dar aos homens os sinais de que aqueles homens estavam falando a verdade, que eram representantes de Deus. Isso é um Deus que ama o homem, é um Deus que ama a humanidade, com certeza. Essa é a maior lição que eu tenho aqui, tá bom? Mas agora eu fecho o meu microfone e dou espaço para vocês, fiquem à vontade. Boa noite, pastor. Essa aula aí realmente eu não podia perder, não, viu, pastor? Essa aula aí foi muito boa mesmo. Sobre profeta, nossa, tem muita coisa que a gente tem que aprender, né, nessa caminhada, né? Sem dúvida, que Essa bom. predição aqui que o senhor colocou, né, de que a predição hoje ela tem 2%, né, e a transmissão 98%. Hoje realmente esses valores estão totalmente invertidos, né? Sem dúvida, Nil. Totalmente invertido, porque hoje a predição está 98%, né? E a transmissão está 2%. É isso aí. É desse jeito. E, por exemplo, o profeta, né? Eu sempre aprendi errado, né? Infelizmente. Profeta, para mim, que eu aprendi sempre era aquele que adivinhava o futuro. Né? Aquela pessoa que adivinhava o futuro, que profetiza, eis que te digo, né? Uhum. Então, assim, já tive várias experiências, né? Equivocadas sobre isso. Por isso que é bom a gente se preparar, estudar, que a gente começa a saber identificar, né? Sem Aquilo dúvida, que está errado, aquilo que está certo. sem Muito bom. dúvida. Que Eu legal. fui numa vez numa igreja, pastor, Uhum. e o pastor lá, né, ele trouxe a palavra, depois ele começou a profetizar. Aí ele chegou para um rapaz que estava lá no culto e falou assim: aquele moço que está ali no canto, ali, abre as mãos. Aí o moço abriu as mãos. Aí ele falou assim: olha, moço, é isso que eu estou vendo uma chave descendo do céu, né? E tá pousando na sua mão aí, abre a mão aí para receber. Aí o cara abria a mão assim, daí ele falava: essa chave é a chave de uma BMW. Aí falava a placa do carro, a cor do carro. Nossa, impressionante. E a igreja pegava fogo. Imagino. E a igreja pegava fogo. Então é isso que o pessoal quer ouvir, né? O pessoal quer ouvir não é a profecia de disciplina, de palavra, de arrependimento, né? De conversão. Infelizmente, esse é os profetas de hoje, né? Que o pessoal quer ouvir. Você salientou uma coisa importante, é que a igreja, ela se confundiu nesse sentido, né? É, Quando você tem esse movimento do Antigo Testamento para o Novo Testamento, você tem uma ressignificação em uma série de situações. Então, o profeta não é qualificado como aquele que ensina. E o fato só de ensinar, o fato só de proclamar a palavra, faz de nós profetas, né? Estamos falando da palavra de justamente. Deus. E é claro que eu não posso pegar, mais uma vez, lembrando aqui, uma experiência do Antigo Testamento, em que Deus tinha um propósito, em que Deus queria preservar o povo, em que Deus queria manter aquele povo, né, saudável na sua espiritualidade, diante de uma série de contaminações que aquele povo vivia ao seu redor. Então ele levantava o profeta como essa voz de correção. Se você olhar bem para o profeta do Antigo Testamento, é isso que ele faz a maior parte do tempo. Ele fala sobre voltem para os caminhos do Senhor, voltem para os caminhos do Senhor, mudem o comportamento de vocês, abandonem a idolatria. E a gente nem isso a gente percebe, né? A gente só quer essa interpretação equivocada dos profetas, aí, como você falou. Bem lembrado, Salmão. Muito bom. Só outra coisa que eu fiquei com um pouquinho de dúvida, pastor, é a respeito do meu caro amigo 2, né, que a gente está estudando no livro de Atos, depois da descida, né, do Espírito Santo, né, quando Pedro ele usa aquela referência lá de Joel para Uhum. poder explicar ali para aquele povo judeu, né, Sim. que o povo não estava bêbado, Uhum. que para que eles pudessem entender, e usa a referência ali de Joel, eu fiquei um pouco assim meio confuso,
quando Pedro usa essa referência de Joel e fala assim, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quer dizer, é o Espírito Santo. Uhum. Né? Derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão os vossos velhos. Não dá a entender que, após o batismo do Espírito Santo, essas visões ainda acontecem, tipo assim? Eu acho que Joel, ele não tem, eu não vou dizer que ele tenha, não consigo perceber isso assim, mas ele tem a ideia de falar com aqueles que estão, porque Deus está falando com aqueles que estão lá, né? Ele está falando sobre o momento em que o Espírito vem, lá na frente, através da ação de Deus, depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, mas ele está falando para esse pessoal que está ouvindo. Então a profecia, ela tem essas duas, ela se comunica com quem está ouvindo lá, né? E quem está ouvindo depois. Então talvez por isso que essa forma de Joel falar é mais enfática nessas coisas, né? Sonhos e visões. Agora, a gente não pode desprezar que Deus continua agindo assim também, né? Não é a regra, mas ele continua agindo também assim, né? Acho que isso a gente não pode jogar fora. Que a maneira de Deus agir hoje é menos intensa do que naquele momento histórico que Joel está inserido, mas ali você tem um profeta só. É só Joel que está vendo tudo aquilo, né? Hoje, essa possibilidade está sobre nós. Né? O que tem que haver, então, é esse entendimento, penso eu, de que Joel está falando com quem está ouvindo a ele ali, entende o que ele está dizendo, é a palavra de Deus daquele pessoal, e depois ela é recebida por Pedro e interpretada por Pedro, apresentada para os irmãos judeus ali que estão ouvindo ele, entendeu? Acho que essa dupla função da palavra através da boca de Joel traz, então, essa possibilidade de ele falar assim, né? Do jeito que ele fala, porque Deus quer atingir também quem está escutando Joel naquele tempo em que ele está inserido ali também, entendeu? Entendi. Beleza. A gente pode aprofundar isso depois com calma. Tá bom, então, beleza. Tá bom? Valeu. Obrigado, Selmo. Vai, Douglas. Então, eu estava pensando, eu até conversei com você essa semana, que eu acabo vendo isso aqui 2 vezes, né? Que eu vejo ao vivo, depois eu vejo para editar, e a gente fica refletindo sobre algumas coisas. E nessa segunda parte hoje, principalmente no final, né, que eu tava até no final do capítulo, a gente vê, né, dentro da temática do livro, Deus falando conosco, né, na nossa língua e de diversas formas, e nesse capítulo fala sobre pelos profetas. Mas eu estava pensando em uma discussão que a gente teve há uns tempos atrás sobre a questão da complexidade, né, de se ler o Antigo Testamento. Né, que ele não é um texto tão simples assim, toda a questão do contexto histórico. Você estava fazendo analogia que nós hoje, né, nós conhecemos Cristo, né, temos o Espírito Santo como ajudador, né, Cristo fala que ele ficou para ser nosso ajudador, e eu fico olhando para o Antigo Testamento, e eu fiz um paralelo com uma frase que a gente tem na economia, né, que a gente fala que a economia, você estuda a economia olhando para o passado, porque as ferramentas mudam, mas o ser humano não, ele comete sempre os mesmos erros. Uhum. E eu pensando nisso, fico olhando para o Antigo Testamento, para as histórias, né, aquilo que a gente já estava conversando, né, sobre que são histórias, é a falibilidade humana, a nossa ganância, tudo isso é mostrado no Antigo Testamento. Perfeito. Se a gente contextualiza isso para a nossa realidade de hoje, até no que o Selmo falou, na própria religião, né, muitas vezes hoje, a gente vê as mesmas falhas daquela época. Né, o ser humano cometendo os mesmos tipos de equívocos. E aí eu fico pensando justamente nisso, né? Como que a gente entender essa construção bíblica faz a gente ter uma noção muito melhor da mensagem que é passada, principalmente no Antigo Testamento, nesse cuidado de olhar para as nossas mazelas, olhar para nossas falhas, porque nós somos aquilo ali, nós somos aquele povo do Antigo Testamento, né? A nossa essência é aquela. E quando a gente olha para o texto daquela forma,
a gente começa a ver muito o que os profetas falavam, né? Arrependa-se, mude o seu caminho, né? Que é a forma de Deus estar nos lembrando, né? Sempre que nós somos falhos e que Ele se conecta a nós, mas que nós estamos sempre querendo correr dele, né? Parece que é meio que aquela corrida de rato ali, né? Não sei se a filosofia faz sentido, mas é que eu estava refletindo, terminando de ler, pensando em todo esse conjunto de coisas que nós estudamos até agora. É bom pensar, né, que se Deus é Deus e o mesmo Deus, a gente também é a gente, né? Sujeito às mesmas falhas e aos mesmos problemas, né? Eu fico admirado dessa insistência divina, né? Eu sempre estou falando isso para vocês aqui, essa insistência de Deus em acolher o nosso erro, em nos ajudar. E essa é uma boa forma de ler, né? Quando eu leio lá e me enxergo lá, isso dá aquele frio na barriga, né? Será que eu não estou fazendo a mesma coisa? E Deus está falando comigo também, né? Usando o texto, usando a vida, usando o evangelho hoje, me chamando para conserto, né? Deus está sempre chamando a gente para conserto. Legal, Douglas. Obrigado. É uma boa bagunçada na cabeça isso. Bem legal. Eu fiquei pensando muito no sermão de domingo, né? Que Jesus Cristo é a razão de tudo, né? Então eu fiquei refletindo justamente nisso, né? A gente faz tanta coisa errada, mas ainda assim Cristo veio, né? Deus quer falar conosco, Cristo veio e morreu por nós, e a gente continua fazendo errado, né? Não somos diferentes deles, né? Muito bom. A minha esposa falou para me mudar porque Tem ia problema. acontecer isso, mas depois a gente muda. Tá tudo certo. Com dois textos aí que o senhor falou aí, e que me chamou um pouco mais a atenção, Uhum. que foi lá do rei Acabe, né? Uhum. A respeito de profetas de Baal e profeta de Deus mesmo, né? Na última parte, aqui a memória está um pouco fraca, mas na última parte, quando ele vai querer ir para a guerra, e tinha outro rei com ele, que eu esqueci o nome do profeta também que estava preso. Ele acabou esquecendo tudo. O povo aí me ajude também a decifrar isso aí. Vamos lá. Verdade. Então, o Acabe, ele está querendo ir para a guerra, aí chama os profetas, e os profetas começam a profetizar para ele que ele vai vencer a guerra, né? Aí o outro rei pergunta para o rei Acabe, fala, pô, não tem mais nenhum profeta por aí, não? Aí ele vai falar, pô, não é Josias. Ele falou, tem um lá que só prega coisa ruim sobre mim. O Selmo sabe todas essas histórias aí. Fala, Selmo. Aí quando chamam esse profeta, ele vai e fala o que Deus realmente falou, né? Que se ele fosse para a guerra, ele ia morrer. Tanto é que ele se veste com roupa de servo e mesmo assim ele recebe uma flechada, né? Então existe muitos profetas por aí que se fazem profeta e não são, né? E outro assunto que me chamou bastante atenção também é do... Nossa, eu sou ruim de memória, velho. Meu Deus. É o Oséias, né? Que fica até uma coisa confusa para quem pega assim a primeira instância e vai dar uma lida nesse texto e vê que Deus, o próprio Deus, está mandando ele se casar com a prostituta, né? Então, igual o senhor falou, até tira um pouco do crédito da pessoa acontecendo isso, mas Deus mandou ele fazer isso e para ter uns filhos. E esses filhos que ia mexer com tudo isso que está fazendo com nós hoje. Que, se não me falha a memória, o nome era Lohuama, alguma coisa desse jeito, que aí da interpretação fala Deus conosco, aí mais ou menos isso daí.
Então, gera que Deus, nessa forma, ele não queria mais o povo, depois ele queria não amada, depois era minha amada, para depois juntar tudo isso, tanto Judá como Israel. A gente pode falar Judá e Efraim também, que vai ser quase a mesma coisa, né? Então, nesse caso aí de Oséias, aí, eu acho muito bonita essa passagem aí. Mas é mesmo. Eu acho que o importante aí, Cris, é sempre você perceber que o que Deus está fazendo, né? Deus está trazendo e se esforçando. Deus não se esforça para nada, mas enfim, a ação divina ali é de conscientização de Israel, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, toma cuidado. Vocês lembram da história de um pastor que adulterou e baseou o seu adultério em cima desse texto de Oséias, né? Esse ficou bem comum, assim, um tempo atrás, aí saíram uns memes na internet, porque o repórter foi falar com ele, para ele ler o texto, né? E havia um texto ali que tinha a palavra adúltera, e ele leu adultera, uma coisa do tipo, não lembro bem, e ele adulterou baseado no texto bíblico. Quer dizer, isso eu sei que é o limite, né? É o limite de uma situação que eventualmente acontece, né? Ah, não, eu nunca vou fazer isso. Eu sei que a gente não tem esse extremo, mas muita gente é confundida por não entender o que está acontecendo, qual o contexto. No caso de Oséias, né? Uma ação dramática, como a gente conversou, é uma ação forte, contundente para chocar Israel. Tem todo um plano divino em volta disso. Então, a gente não pode pegar essas passagens do Antigo Testamento sem essa percepção, sem esse entendimento do que é que está acontecendo, né? Então, os absurdos acontecem justamente por falta desse entendimento aí do que está ocorrendo ali por trás das ações dos profetas, né? É isso aí, Cris, obrigado, viu? Mas é uma passagem muito bonita mesmo, muito bom. Boa noite. Só dentro desse contexto, assim, né, de texto fora do contexto, e, na verdade, interpretação até na língua portuguesa, uma vez eu ouvi, assim, que a mulher sábia é de ficar em casa, ao invés de edifica a sua casa. Aí a gente brinca, né? Eu brinco bastante, a mulher sábia é de ficar em casa. Então, deixa eu descansar, por favor. Eu nunca tinha ouvido essa. Muito boa. Engraçado. E também, lembrando dessa questão que o Douglas levantou, né? Eu estou escutando o pastor Paulo Wong, Gênesis, né? Estou no 21. E aí ele falando de Abraão, né? E assim, o pai da fé. Só que o pai da fé teve tantos problemas, né? Duvidou, né? Depois falou para a esposa mentir que era irmã dele. Tantas coisas, assim. Mas ainda assim, o Senhor teve misericórdia. E ele é o pai da fé. E o Senhor tem misericórdia de nós também, né? Amém. A gente segue errando, mas Deus segue sendo fiel. Talvez uma boa perspectiva sobre o que você está falando é a gente olhar para os profetas e ver como eles eram humanos mesmo, né? Elias fica deprimido, Jonas não quer ir pregar em Nínive. Então tem esse aspecto assim da humanidade dos profetas que nunca fica fora, nunca fica escondido, né? Então isso mostra essa misericórdia de Deus em usar gente como Abraão ou como os profetas humanos para cumprir o seu propósito. E ele continua fazendo isso com a igreja, né? Um monte de gente pecadora, só pecadores, que ele quer usar para cumprir seu propósito, seu plano, né? Muito legal. Obrigado, Ellen. Mulher sábia de ficar em casa. Muito boa essa. Como o Jonathan não está aqui para ler algum texto, alguma coisa, né? E o Bruno também não leu nada, eu estava procurando um negócio aqui. Então vai. Que eu lembrei do que eu falei de um livro do Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Tem um capítulo que chama Pai Cego de Amor, que tem a ver com o que a gente está falando, desse amor de Deus, né? Por nós fazemos tudo errado e ele ainda querer se religar a gente. É uma parte que fala o seguinte: a graça é chocantemente pessoal. Deus se regozija, não porque os problemas do mundo foram resolvidos, não porque todo sofrimento e dor da humanidade acabou, não porque milhares de pessoas se converteram e estão agora louvando-o por sua bondade. Não, Deus se regozija porque um dos seus filhos que estava perdido foi achado. É bem
bem simplista, assim, mas é bem bacana. O Felipe Jansen é do coração, né? Daqueles que vai no coração, assim, ele é muito pontual nisso, muito bom. Bacana, gente. Mais alguém? Fala, Vini. Vini, cabelo cor de laranja. Fala aí. Cor de laranja. Meu, é porque, tipo assim, eu tô cheio de adultos aqui do meu lado, então provavelmente eu vou falar alguma coisa e esquecer, não sei. Mas Relaxa. vamos lá. Eu vou numa pergunta bem simples, só que em cima do que eu já sei, né? Tá. E assim, para profetas, eu vejo que é muito usado a questão do sonho, Deus fala pelo sonho, né? Tanto que José no Egito interpretou o sonho, né? Tem vários depoimentos que falam sobre isso. Só que eu tenho essa questão de que, tipo, esses profetas, eles são pessoas que são sensitivas, porque sensitiva remete muito à mediunidade, né? Sobre a pessoa ser médium. Só que o médium, ele é praticante de necromância, né? De querer falar com mortos e tudo. Eu não sei se isso vem ao caso, porque para a pessoa ser uma pessoa sensitiva, eu vejo que tipo, talvez ele seja sensitivo na questão de ele com Deus, né? Ou Deus com ele, no caso. E também tem a questão, outra pergunta também que eu queria englobar, sobre a questão dos falsos profetas. Porque é bem comum nós termos sonhos que a gente acha que pode acontecer, tipo, né? Sonhei com alguma coisa, sei lá, que sonhei que minha mulher se machucou. Aí eu vou lá e, tipo, olha, eu sonhei com isso e tal. Mas sempre tem aquelas pessoas que às vezes intensificam o que sonhou, o que não necessariamente sabe o que sonhou, mas começa a intensificar isso, né? Eu lembro que tem uma passagem em Jeremias, que eu cheguei até a pesquisar aqui agora, fala assim, tive um sonho. Quanto tempo vai durar isso? Julgam esses profetas ao proferirem mentiras e as imposturas de seu coração. Fala em Jeremias 23, versículo 25 e 26, né, que fala sobre essa questão de que muitos falsos profetas usam isso de sonho como argumento para, às vezes, impor alguma coisa ou querer controlar as pessoas, né? Eu vejo essas duas questões, tipo, como saber de fato se a pessoa ela está sendo verdadeira consigo mesma, né? Na verdade, está sendo verdadeira com outras pessoas, porque sempre na assembleia eu vejo de tipo, ó, irmã, eu sonhei com você e eu sei que Deus vai te abençoar e tal. Só que é complicado entender se aquilo é realmente algo profetizado por Deus ou se a pessoa apenas teve um sonho aleatório e queria jogar para cima disso, né? Uau. Então, pessoas sensitivas. Hoje eu fui cortar meu cabelo aqui perto e o rapaz entrou nessa conversa, sabe? Começou a falar disso e tal, tem o fulano aqui do lado, que ele é sensitivo e que ele recebe espírito, mas ele mesmo, o barbeiro falando, né? Ele mesmo sabe que não é coisa boa, né? Engraçado isso. Essa sede humana de relacionamento com o transcendente, ela é desde sempre, né? Ela é desde sempre. Então você sempre vai ter por perto, não precisa fazer muito esforço, pessoas que de alguma maneira querem ter esse contato com o extra, o metafísico, né? O espiritual. E geralmente essas pessoas não querem ter esse contato só por ter, elas querem de alguma forma manipular isso, né? Tirar proveito disso. Então essa é a base de religiões, as mais diversas religiões, né? O divino me atende. Eu faço alguma coisa e ele me serve. Ele é uma troca, né? Eu gosto de uma definição do Otto Maduro, que é um filósofo aí sobre religião, e que a definição de religião dele é essa, né? Que religião é essa relação, não vou lembrar as palavras certinhas dele aqui, mas é essa relação em que o ser humano ele se conecta com o transcendente, com o divino, numa relação de troca, onde ele presta um culto e o divino o ajuda, o atende, o socorre. Então isso sempre vai existir, né?
E no meio disso você tem uma ação que eu penso ser legítima no sentido bíblico, assim, do próprio diabo, do próprio Satanás, né, trabalhando essa expectativa das pessoas e tal. Agora tem muita enganação, né, gente? Vamos ser sinceros, tem muita pataquada, tem muita gente querendo arrancar dinheiro dos outros e arrancando dinheiro dos outros com essa vontade humana de transcender, né, de ser sensitivo e esse tipo de coisa. Eu não tenho capacidade de julgar todos esses eventos. Isso aqui é verdade, isso aqui não é. Cada caso é um caso, tem que buscar a graça de Jesus para lidar com essas coisas, né? Mas acho que isso está sempre ao nosso redor. Agora, quanto a visões e sonhos dentro da igreja, é o seguinte, é bíblico? Primeira pergunta para se fazer, é bíblico? Né? Segundo, esse sinal, ele vai apontar para quem? Eu sempre falo isso lá na comunidade. Um sinal não é nada em si mesmo. Então, fulano teve um sonho. Você acredita em sonho? Eu acredito em Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Então, ele pode dar uma experiência para uma pessoa, dela ter um sonho, puxa vida, aquele sonho, né? O que isso vai gerar na vida da pessoa? Um profeta que vem não sei da onde para entregar a chave de carro na mão do fulano, sabe, isso para mim não faz sentido bíblico nenhum, não faz sentido de evangelho nenhum, sabe? Porque tem transformação de caráter nesse processo, tem a base bíblica, está acontecendo isso aqui, ó, isso aqui é bíblico no sentido do Novo Testamento, que é a era que a gente vive hoje, é bíblico no sentido de honrar a Cristo, que é o Senhor de todas as coisas. Não tem. Então, não sei, sabe? Eu gosto muito de caminhar em cima do que está estabelecido por Deus e perceber assim, o resto é exceção. Essa exceção, preciso tomar cuidado, porque a gente gosta de transformar a exceção em regra. Eu vou falar uma coisa aqui, e assim, é com muita consciência que eu vou falar, não é assim para jogar confete por um lado e prejudicar outro, mas é com muita consciência. Eu fiquei 20 anos dentro de um movimento que tudo era exceção, tudo se movia pela exceção. Tem que profetizar, tem que ter milagre todo dia, tem que ter mover em todo culto, tudo era meio sobrenatural, se não tivesse esse movimento sobrenatural, ele não valia, vocês sabem do que eu estou falando. E hoje, já há 10 anos que a gente se desligou disso, 12 anos que a gente se desligou disso, e eu parti para o estudo bíblico, parti para a conscientização do evangelho, parti para conhecer Jesus na palavra. Eu posso dizer para vocês, irmãos, sem medo de errar, que a minha espiritualidade é muito mais madura hoje do que era naquela época. Eu conheço muito mais a Jesus hoje do que eu conhecia, né? E eu continuo acreditando que Deus pode fazer qualquer coisa, os dons do Espírito estão por aí, eu tenho pontuais situações em que Deus trabalhou minha vida através de situações de exceção, né? Uma palavra, uma situação ou outra que aconteceram, mas a minha fé é muito mais sólida hoje do que aquela que eu tinha, que era movida por fenômenos, por sonhos, por palavras e tal. Hoje eu conheço mais a Jesus do que eu conhecia. Então acho que esse é o perigo da coisa, Vini, e por onde a gente deve trafegar, sabe? Sempre no Evangelho de Jesus Cristo e sabendo, isso aqui está apontando para quem? Isso aqui vai redundar em quê? Né? Porque Deus é um Deus de propósito. O propósito de Deus é transformar a gente em gente mais parecida com Jesus. Se Deus está fazendo isso, legal. Se não está, então não é de Deus. Pode ter certeza. Tá bom? Boa noite, gente. Tudo bom? Então, eu estava ouvindo aí, eu não ia falar nada não, mas aí eu falei, deixa eu participar só para dizer que eu tô aqui, né? Sempre bem-vindo, pô. Bom, cara, o primeiro de tudo aí foi quando eu vi o Selmo falando, né, sobre esse misticismo aí, né, de profecia na igreja e tudo mais, e lembrando de Oséias mesmo, né, que foi citado aqui no livro, tem uma passagem, acho que é bem no meio, em Oséias 4, que ele mesmo disse, né, que o
povo perece por falta do conhecimento, né? Então, acho que isso daí deve ser muito válido para nós hoje, né? Nessa era atual que a gente estamos, porque foi falado há muitos anos atrás, eu nem sei quantos anos antes de Cristo Oséias escreveu, mas é totalmente válida para nós hoje, até para esse tipo de coisa que a gente vê dentro dessas igrejas aí, né? Porque a gente sofre por falta do conhecimento, por falta do conhecimento bíblico, né? E o conhecimento é Cristo revelado entre nós hoje. Então, tipo assim, a gente acaba meio que deixando, né, o movimento, como você falou, passou muitos anos dentro aí do movimento, a gente deixou o movimento meio que ofuscar isso da gente, né? E sempre lembrando dessa situação, de tipo, que a gente deve dar mais atenção àquilo que já está escrito, que é aquilo que nós vamos ter como conhecimento, né? E como você falou hoje, por exemplo, depois de tantos anos aí, de experiência que você teve no passado, esses 12 anos aí que você está estudando, né, conhecendo mais as escrituras, você tem uma fé mais saudável, uma espiritualidade mais, né, saudável. Muitas pessoas no meio desse movimento passado que você teve, fala, pô, mas a letra mata, mas você vai estudar aí, o que você vai, né, o espírito diz uma coisa, o estudo diz outra, a teologia fala algo, mas a Bíblia fala outro, né, e aí o espírito revela outro. Eu vi um negócio um tempo atrás que é bem interessante, sabe? Tipo, no meio desse termo aí que o pessoal falando, tipo, o estudo, né, acaba esfriando o crente, né? Eu ouvi uma frase muito boa, não vou saber colocar ela certinha assim, mas ela diz assim, que o estudo, ela não esfria o crente, ela só apaga o fogo estranho, né? E acende o fogo verdadeiro. E o fogo verdadeiro é o quê? É Romanos 12:2, né? É um culto racional, é saber ao que a gente presta, né? Então, eu só quis entrar para fazer essa participaçãozinha assim mínima, tá bom? Acho que é válido isso para a gente, né? Sempre ter o conhecimento, desde o passado até hoje, né? E ter um culto racional aí, uma espiritualidade reformada, saudável, né? Sem muita mistificação. Não estou querendo dizer que o Espírito não fale hoje internamente dentro de nós, né? Eu acredito que a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, mas não desse modo como místico, assim como muitas pessoas valorizam tanto. Não sei se é válido para todos aí que estão ouvindo. Obrigado, Bruno. Sempre muito bem-vinda a sua colaboração, aliás, de todo mundo, né? Maravilha, gente. Obrigado. Semana que vem estamos juntos.